Magis Podcast. Olá a todos os ouvintes. Este é mais um podcast da Escola da Magistratura Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a EMAGIS. Meu nome é Karine Cordeiro e neste episódio nós contamos com a participação do colega juiz federal Gabriel Vedi, que nos falará sobre o tema Direito Climático e Litígios, Legislação, Jurisprudência e Doutrina. O Gabriel Vedi jurisdiciona atualmente na 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul e tem um currículo acadêmico que a gente pode dizer que é invejável. Ele é pós-doutor, doutor e mestre em Direito Ambiental, inclusive com um período de Visiting Scholar pela Columbia Law School e pela Universidade de Heidelberg, é professor na Unicinos, na SMAF, é membro do Grupo de Trabalho Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do CNJ, é autor de diversos artigos na área do direito ambiental, tanto no Brasil quanto no exterior, e dos livros O Desenvolvimento Sustentável na Era das Mudanças Climáticas, um Direito Fundamental, e Litígios Climáticos, de acordo com o direito brasileiro, norte-americano e alemão. Bem, seja bem-vindo, Vendi. É uma satisfação conversar contigo. E para iniciar nossa conversa, eu queria que você nos contasse assim, um pouco da tua experiência nessa área do direito ambiental, como começou teu interesse, em especial nessa dimensão climática, digamos assim, do direito ambiental. Karine, minha querida colega, minha colega de doutorado, é uma honra muito grande estar falando aqui para o EMAGIS. Essa pergunta é muito interessante, né? Eu tive a minha vida acadêmica praticamente interrompida nos tempos que eu presidia a Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul e do Brasil por um período de quase 5 anos, né? Que eu havia finalizado o meu mestrado na PUC, quando eu escrevi a minha dissertação sobre o princípio constitucional da precaução, no ano lá de 2008, né? E daí eu assumi a presidência da JUFERJ em 2008, a da JUF em 2010, então houve uma interrupção na minha vida acadêmica para eu me dedicar à vida associativa. Eu retornei à vida acadêmica para realizar um doutorado em 2013, quando fomos colegas, né? Tivemos aquele tempo... Bons tempos, aquele tempo de descoberta, de pesquisa, de debates importantes, né? De parceria também. Tivemos muito juntos lá. E eu tinha vontade sempre de realizar um período de pesquisa nos Estados Unidos. Eu viajei para os Estados Unidos previamente, visitei algumas das universidades importantes, lá a Universidade de Chicago, fui a Harvard, fui a Columbia também. Cheguei a receber uma carta do professor Mark Tushnet para que eu realizasse o Visiting Scholar na Universidade de Harvard, mas só que ele é um pesquisador da área do direito constitucional, queria algo mais vinculado ao direito ambiental. E era um dia de muita neve em Nova York, eu enviei um e-mail para o professor Michael Girard, que era o principal consultor da ONU em matéria de litígios climáticos, sem esperar uma resposta, vou confessar bem. E ele me respondeu quase na mesma hora, marcando uma reunião já para outro dia, e era uma neve incrível. Eu bati na sala dele, estava com a minha esposa junto, a Ana Paula, que é a nossa colega, juíza federal também, ela estava fazendo... também tinha a intenção de fazer um mestrado sanduíche, e a sala dele era do lado, inclusive, do grande justilósofo Joseph Haas. Me lembro até hoje, eu fiquei, inclusive, um pouco apreensivo, nervoso de falar com o professor Michael Girard naquele momento, mas ele me recebeu muito bem e colocou que havia um processo de seleção, né? Não é fácil em uma Ivy League ser visiting scholar, há um processo seletivo, tem que entregar um projeto de pesquisa, e felizmente, tanto para mim quanto para Ana Paula, nós fomos selecionados, né, com o apoio do professor Michael Girard, que é especialista no direito das mudanças climáticas, né? Quando eu fui, eu confesso bem que eu queria trabalhar com alguma coisa de ambiental, mas quando eu vi mudanças climáticas, na hora eu pensei, olha, esse realmente é o direito do futuro. Não se falava em direito às mudanças climáticas no Brasil, né? Era algo
inusitado, 2014, 2015, não se usava essa expressão de lei das mudanças climáticas. E lá ele já tinha essa cadeira de Climate Change Law. E foi assim, daí eu recebi a carta sendo aceito, consegui também incluir no meu doutorado procedimentalmente junto ao MEC, né? Então, além do Visiting Scholar, tenho o doutorado de sanduíche ali reconhecido pelo MEC, né? Então, foi uma experiência riquíssima de muita pesquisa, e 2015 foi um ano muito rico para o direito ambiental, para o direito às mudanças climáticas, em função do Acordo de Paris, em função da encíclica Laudato Si, foi naquele ano de pesquisa que eu fiquei lá, e outra foi a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, e eu tive também muita sorte de ser aluno do estimado professor Jeffrey Sachs, que foi praticamente quem minutou os ODS, Agenda 2030, do Desenvolvimento Sustentável, o principal consultor para o desenvolvimento sustentável da ONU desde a gestão do Kofi Annan. Em 2015 era a gestão Ban Ki-moon ainda, e eu fui aluno do professor Sachs na cadeira de desenvolvimento sustentável. Então, contribuiu muito para a minha pesquisa, 90%, 80% dela, pelo menos, escrita nos Estados Unidos, né? E foi bastante enriquecedor, né? Após isso, concluí o doutorado, e com muito apoio do professor Ingo. Também tive uma ajuda acadêmica durante o mestrado e doutorado do professor Juarez Freitas, foi meu orientador. O professor Ingo também, em nível de pós-doutorado, um grande amigo, um grande parceiro acadêmico, até hoje, me abriu as portas para a Universidade de Heidelberg, para que eu pudesse fazer uma pesquisa sobre litígios climáticos, que eu fiz em parte lá, em parte à distância, com o professor Michael Dirari, também voltando à Colômbia, né, para pesquisar sobre litígios climáticos. Daí saiu o meu trabalho de pós-doutorado, minha pesquisa de pós-doutorado, que são os litígios climáticos no direito norte-americano, brasileiro e alemão. E lá eu tive sob a supervisão do professor Wolfgang Kahl, e também conheci o reitor da universidade, Mark Philipp Wehler. Depois saiu a publicação de um livro, talvez o primeiro manual na Europa de litígios climáticos, que eu escrevi o capítulo brasileiro, juntamente com o professor Dan Farber, com o professor Mark Philipp Wehler, que escreveram sobre outros países. A professora Cristina Voigt escreveu sobre o direito na União Europeia, e saiu essa obra importante. Além dela, saiu o meu livro, né, meu livro sobre os litígios climáticos. Exatamente. Então, eu dei, inclusive, uma palestra na Universidade de Heidelberg. Fui convidado pelo professor Wolfgang Kahl para falar sobre litígios climáticos, e a partir dessa palestra que eu recebi o convite para escrever essa obra, que foi escrita em inglês, com mais ou menos 15 professores de grandes universidades de todo o mundo. Isso foi importante para mim, para as pesquisas no cenário internacional, né? Porque na vida de juiz eu exerci jurisdição ambiental como juiz substituto, um pouco como juiz titular também, mas não numa vara ambiental fixa, por exemplo, em Porto Alegre, né? E nós temos uma tradição muito positiva no TRF4, nós temos grandes nomes do direito ambiental. Aqui apenas para citar o nosso tribunal, a desembargadora Marga, o desembargador Cândido, a desembargadora Vânia, o desembargador Maurício, que está agora aposentado, nosso grande desembargador Vladimir Passos de Freitas. Então há uma tradição, e certamente estou cometendo injustiças, né? O estabelecimento das varas especializadas, né, aqui na 4ª Região, também uma grande conquista. Exatamente. É uma conquista muito bem lembrada. Nós temos essa tradição toda. Então, eu acho que as coisas, enfim, acabaram casando, e posteriormente a isso também participei de processo seletivo na Unicinos, e hoje faço parte do programa de pós-graduação lá, e também da Escola de Direito na graduação, né? Na pós-graduação, além da carteira de Teoria do Estado, também sou professor na cadeira de Justiça Socioambiental, Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável, e também na graduação de Direito Ambiental. Então, quer dizer, é uma experiência grande. Na nossa SMAF também tenho ministrado palestras de Direito Ambiental, e também acho que nos 2 últimos cursos de formação de juiz aqui no TRF4 também pude contribuir um pouquinho com os colegas que estão iniciando, passando um pouco dessas pesquisas, enfim, que eu fiz nesses últimos anos para eles, né? Bom, parabéns, com certeza uma experiência riquíssima, e que hoje temos a honra
de aprender contigo, né? Então vamos entrar direto ao nosso tempo, que eu acho que está todo mundo ansioso. E aí, entrando no nosso tema, eu já começo te perguntando no que consistem os litígios climáticos, quem pode ajuizar, contra quem são ajuizados e qual, assim, se pudesse falar um pouco do panorama nacional e internacional, como é que está o cenário hoje em dia? Olha, Karine, excelente pergunta. Às vezes, hoje o pessoal já está mais ou menos sabendo o que são os litígios climáticos, mas há pouco tempo não se falava nisso, né? Na realidade, nas últimas décadas, tratados internacionais, constituições, legislações infraconstitucionais e políticas públicas têm abordado as mudanças climáticas causadas por fatores antrópicos como um grande desafio assim a ser enfrentado, seja ou pela necessidade do corte das emissões de gases de efeito estufa lá nos parâmetros acordados em Paris no ano de 2015, ou para a adoção imediata de medidas de adaptação e de resiliência. Isso é muito importante, com a finalidade de proteger a vida humana, não humana, o meio ambiente, a economia e também os bens públicos e privados. Mas esse arcabouço normativo, na realidade, combinado com uma recente doutrina especial, uma jurisprudência que tem surgido, tem criado direitos e obrigações para os governos, para os entes privados, que ultrapassam as fronteiras do nosso chamado direito ambiental, aí que se insere o direito climático, né? E a importância dos litígios climáticos, ela está estampada, aliás, com destaque no objetivo 13 da Agenda 2030 da ONU, para o Desenvolvimento Sustentável, que é consubstanciada a necessária ação climática. O professor Sachs falava muito isso lá em Colômbia, enquanto meu professor, no Earth Institute. A ação climática é até desnecessária, uma avaliação maior, ela pressupõe como um dos seus principais elementos concretizadores os litígios climáticos. E esses litígios, eles têm como objetivos pressionar o Estado legislador, o Estado administrador e os entes particulares a cumprirem, mediante a provocação do Estado juiz, um compromisso mundial no sentido de garantir um clima adequado com o corte das emissões de gases de efeito estufa e o incentivo à produção das energias renováveis, acompanhadas do necessário deferimento de medidas judiciais hábeis a concretizar os princípios da precaução e da prevenção, com a finalidade igualmente de evitar catástrofes ambientais e de promover o princípio do desenvolvimento sustentável. Os litígios climáticos, então, eles são essenciais para suprir as omissões estatais na esfera administrativa e as lacunas deixadas pelo legislador em relação a essa matéria que ainda é nova, pelo menos no Brasil. Nesse cenário, o Estado juiz, em todo o mundo, tem julgado um número crescente de demandas envolvendo esse direito climático e aplicando direta e indiretamente o princípio da proporcionalidade, vedando assim excessos e omissões. Então, várias ações judiciais são promovidas pelos entes públicos, ONGs, cidadãos individualmente ou em grupo, com o objetivo de comprometer os governos com o cumprimento dos acordos, dos tratados internacionais, das constituições, das legislações e das normas administrativas de cunho climático protetivo. De outro lado, naquelas nações onde não existe legislação constitucional ou infraconstitucional de tutela do clima, os autores buscam compelir os réus a adotarem medidas amparadas pelos acordos internacionais firmados pela legislação e também pelas doutrinas do direito ambiental tradicionais, que indiretamente podem ou possam contribuir com a redução das emissões e também possam tutelar valores e bens ameaçados pelo aumento das temperaturas. Apenas dando um exemplo, as atividades extrativas, especialmente do carvão e do petróleo, o desmatamento, a construção de novas usinas termoelétricas, elas são combatidas por ações judiciais hoje em dia, assim como os governos são demandados em face de omissões e ações inconstitucionais, também inconvencionais, isso é importante grifar, ou ilegais, para boa e sustentável administração dos recursos naturais,
como manda, aliás, o princípio da boa governança. Aliás, esse é um dos 4 elementos, a boa governança, do moderno conceito de desenvolvimento sustentável, que está fixado para além do relatório Brundtland após a Agenda 2030. E outras demandas têm buscado ainda responsabilizar aqueles entes públicos e privados que mantêm os seus empreendimentos com total conhecimento de que as emissões causam um aquecimento global, que por sua vez gera prejuízos irreparáveis ao meio ambiente e ao ser humano. Com a evolução tecnológica, a previsibilidade sobre os padrões climáticos, ela tornou-se mais factível, o que possibilita, então, responsabilizar entes públicos e privados pela não adoção de medidas precautórias e preventivas que poderiam vir a evitar danos altamente previsíveis. E nessa seara cresce, em especial no direito anglo-saxônico, a Public Trust Doctrine, que poderia, inclusive, ser desenvolvida aqui no Brasil, para a qual o Estado, para essa doutrina, tem a responsabilidade e a obrigação em garantir os recursos naturais da nação para as futuras gerações. Não são poucos também casos climáticos que envolvem a discussão sobre a possível violação de direitos fundamentais e da equidade intergeracional, assim como outros litígios em que é debatida a possível violação da independência dos poderes do Estado, decorrente de ações ou de omissões das agências federais e das autarquias referentes ao corte das emissões dos gases de efeito estufa e a adoção de medidas de adaptação e de resiliência como dever fundamental dos governos. O assunto do momento mesmo, com grande repercussão, tanto no Brasil quanto no exterior, principalmente em função da proteção da floresta amazônica, é, sem dúvida alguma, a pauta verde do Supremo Tribunal Federal, que inclusive pode levar a um novo delineamento do direito ambiental e climático brasileiro. Quais são os leading cases das cortes constitucionais de outros países que tu acredita que podem ter repercussão direta nesses julgamentos dos processos de pauta verde do Supremo e em que medida haveria esse influxo? Excelente, Karine, a pergunta, porque realmente essa é a pauta do momento, a pauta verde, com repercussão incrível. O Supremo ele iniciou no último dia 30 de março de 2020, agora de 2022, né, o julgamento dessa pauta verde que você referiu agora, né? E essa pauta, é importante que se diga, ela engloba a DPF 760, que versa sobre o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, a DPF 735, que versa sobre a Operação Verde Brasil, a DPF 651, que versa sobre o Fundo Nacional do Meio Ambiente, a DO 50, que versa sobre a omissão do governo federal no combate ao desmatamento, a DO 59, que versa sobre o Fundo Amazônia, a ADI 6148, que trata da Resolução 491 do CONAMA, aquela que prevê os padrões de qualidade do ar, e também a polêmica, a ADI 6808, que versa sobre a polêmica medida provisória 1040, de 2021, que foi convertida na Lei 14.195, né, sobre a concessão automática da licença ambiental. Certamente, as cortes constitucionais, Karine, como você colocou muito bem, de outros países, possuem precedentes que, pelo seu elevado grau técnico e científico, por certo, podem servir de paradigmas para o STF, né, como nosso guardião da Constituição Cidadã de 1988, em futuras decisões sobre litígios. Aliás, o STF, apesar de criticado, e no mais das vezes injustamente, e até muitas vezes de modo deselegante, ele tem prestado relevantes serviços à democracia e ao Estado democrático e socioambiental de direito brasileiro em momentos importantes e cruciais da vida nacional. Pois bem, mas a respeito dos casos, não podem ser esquecidos para a solução dessa pauta alguns leading cases. Eu posso citar a Massachusetts versus EPA, julgado pela Suprema Corte norte-americana em 2007,
Nessa decisão foi conferido ao estado de Massachusetts o standing, que é uma legitimidade alargada para o direito norte-americano, né, para ingressar com um processo judicial contra a agência federal reguladora, né, a Environmental Protection Agency, a EPA, em função dos danos que o aquecimento global havia causado e aí ainda poderia causar ao território do estado de Massachusetts, incluindo a submersão de propriedades públicas no litoral devido ao aumento do nível dos oceanos. No mérito, a Suprema Corte considerou que a EPA teria obrigação de regular as emissões de dióxido de carbono e outros gases que contribuem para o aquecimento global dos novos veículos automotores ou justificar por que não estava realizando aquela regulação. De acordo com a Suprema Corte, aliás, quem teve um papel muito importante foi o falecido Justice Stevens nesse leading case, de acordo com a Suprema Corte, os danos associados às mudanças climáticas eles são sérios e amplamente reconhecidos. E a decisão significa um importante paradigma no direito comparado, pois admitiu expressamente a existência e a emergência das mudanças climáticas de acordo e mencionando o consenso científico alcançado pelo IPCC. Também a Suprema Corte da Holanda, no final de 2019, no caso Urgenda, por sua vez, ela declarou e emitiu decisão de cunho mandamental para que o governo nacional cortasse as emissões de gases de efeito estufa no país em 25% em relação aos níveis de 1990, até o final do ano de 2020. Foi a primeira vez que um Estado foi obrigado por um tribunal a adotar medidas efetivas contra as mudanças climáticas. Inclusive, de acordo com o Chief Justice da Suprema Corte, o Keith Strefker, por causa do aquecimento global, a vida, o bem-estar, as condições de vida de muitas pessoas ao redor do mundo, incluindo na Holanda, né, estão sendo ameaçadas. Aliás, nessa decisão, fica evidenciado que as consequências catastróficas das emissões antrópicas já estão ocorrendo, o que é condizente com os últimos relatórios da ONU. Né? A decisão menciona com ênfase e também reafirma a importância do princípio da precaução. A Corte citou ainda a decisão anterior da Corte Europeia dos Direitos Humanos, calcada nesse princípio. E constou ainda no leading case que as alterações climáticas não mitigadas representam uma ameaça grave para muitos países, o que implica numa série de consequências adversas. É inegável que existem incertezas sobre exatamente o que vai acontecer até o final desse século, mas o que não parece incerto é o fato de que a opinião predominante, tanto política como científica, consolidou-se no sentido de que as alterações climáticas devem ser mantidas muito abaixo dos 2 graus Celsius de aumento, tendo como paradigma inicial a Revolução Industrial, pré-Revolução Industrial, e que uma série de catástrofes vão ocorrer se esse limite médio de temperatura for ultrapassado já nos próximos anos. E o tribunal reconheceu isso, o tribunal holandês, de modo detalhado. Ao longo de todo o julgamento, isso foi reafirmado. Por sua vez, no Paquistão, o Supremo Tribunal de Lahore, ele julgou procedente o pedido de um agricultor local, o Asghar Leghari, que demandou o governo nacional por falhas e omissões na execução da Política Nacional de Mudanças Climáticas de 2012 e no plano governamental denominado Estrutura para a Implementação da Política de Mudanças Climáticas. Esse plano engloba uma ação que vai de 2014 até o ano de 2030. No ano de 2015, esse tribunal, invocando os princípios de direito constitucional do Paquistão e do direito internacional, declarou que o atraso e a letargia do Estado na implementação dessas normas violam os direitos fundamentais dos cidadãos. E também o tribunal, na decisão, ele determinou, em primeiro lugar, que os ministérios do governo do Paquistão nomeassem uma pessoa focal especializada no tema mudanças climáticas
para auxiliar e garantir a implementação de uma lista de pontos de ação. Em segundo, a Corte determinou a criação de uma comissão de mudanças climáticas, compostas por representantes dos principais ministérios, organizações não governamentais e experts, para monitorar e fiscalizar o progresso das ações governamentais. No ano de 2018, o Tribunal emitiu uma nota sobre o relatório do Comitê de Mudanças Climáticas do Paquistão, observando que no período de setembro de 2015 até janeiro de 2017, 66% das ações prioritárias da estrutura de implementação da política de mudanças climáticas foram de fato implementadas, que é um número alto. E esse fato significou, nessa era de aquecimento global e de desastres causados por fatores antrópicos, sem dúvida, um grande avanço. Essa, portanto, foi uma das consequências positivas desse caso climático. De acordo com a Corte, o fracasso das autoridades governamentais paquistanesas em implementar em tempo o quadro nacional da política climática violou expressamente direitos fundamentais dos cidadãos que precisavam ser salvaguardados de acordo com o direito constitucional paquistanês. E na fundamentação da decisão, a Corte ainda citou a incidência direta de alguns direitos fundamentais e de princípios constitucionais para a decisão do feito. Primeiro, o direito à vida, que vem previsto no artigo 9º da Constituição do Paquistão e que inclui o direito a um meio ambiente saudável e limpo. Depois, o direito à dignidade humana, que também é um direito constitucional no Paquistão, previsto no artigo 14. Também foram invocados os princípios constitucionais da democracia, da igualdade, da justiça social, da justiça econômica e da justiça política, que inclui no seu âmbito compromissos com princípios de direitos, de princípios ambientais internacionais, do desenvolvimento sustentável, da precaução e da avaliação do impacto ambiental, da equidade intergeracional e intrageracional, e a doutrina da confiança pública, que eu já falei sobre ela, a Public Trust Doctrine. A Corte, então, ela aplicou no caso de modo mais abrangente e aprofundado os direitos fundamentais e os princípios constitucionais. Se for comparado esse caso com o caso Urgenda, que eu acabei de falar, por exemplo, prevaleceu no caso Legário o princípio da justiça ambiental acompanhado do entendimento universalizado da necessidade imediata do combate ao aquecimento global. A referida tradição da justiça ambiental, consubstanciada em ações locais, de acordo com a decisão da Corte, precisa alcançar, em caráter urgente, certamente, uma dimensão globalizada. O Tribunal, portanto, na decisão, concretizou direitos fundamentais com base na Constituição paquistanesa. Referida abordagem holística, imbuída de ativismo, sem dúvida alguma, é uma característica não apenas na jurisprudência do Paquistão, mas também ela está enraizada nos precedentes das cortes vizinhas indianas, né? A Lavanya Rajamani, eu tive um debate com ela semana passada, professora da Universidade de Oxford, num grupo que nós temos de construção de princípios para os juízes climáticos, né? Fala muito bem sobre isso, sobre esses precedentes na Índia, em especial nessa era de extinção, nessa era de sexta extinção em massa de espécies para muitos, né? O Supremo Tribunal de Lahore, então, ele, além de declarar na decisão a violação de direitos fundamentais, emitiu uma ordem com a finalidade de reparar e de minorar os efeitos das referidas ações e omissões inconstitucionais. Em consonância com essa tendência global no sentido do reconhecimento de direitos constitucionais ambientais e climáticos, o Supremo Tribunal irlandês, em decisão unânime dos seus 7 juízes, reconheceu que o governo não pode estabelecer compromissos climáticos de longo prazo sem demonstrar previamente como eles serão alcançados no curto prazo. A Corte, portanto, adotou, ao menos nesse item, uma posição holística, uma perspectiva intergeracional. E essa decisão abriu importante perspectiva da criação de um mecanismo
constitucional pelo qual os cidadãos preocupados com o aquecimento global podem obrigar um governo relutante a adotar medidas sérias para enfrentar o desempenho desanimador na esfera política para o enfrentamento da crise climática. E o reconhecimento e a aplicação do referido direito são compatíveis com os precedentes constitucionais em nível mundial e com os compromissos internacionais assumidos pela Irlanda na temática mudança climática. O Supremo Tribunal da Irlanda declarou a obrigação legal do governo irlandês de estabelecer medidas consistentes para alcançar o objetivo de transição nacional, como previsto pela Lei de Ação Climática e Desenvolvimento de Baixo Carbono de 2015. Há, portanto, essa lei irlandesa, né? A seção 4 da lei exigia a adoção de um plano nacional de mitigação que especificasse a forma como o governo se propõe a alcançar o objetivo da mencionada transição nacional para uma economia de baixo carbono na Irlanda, resistente ao clima e que seja também ambientalmente sustentável. Isso tudo precisa ser alcançado até o ano de 2050. Também uma histórica decisão por maioria de 6-3 se tornou um precedente importante para o direito climático. A Suprema Corte do Canadá, nesse caso, decidiu que o combatido Greenhouse Gas Pollution Pricing Act de 2018 é constitucional, igualmente em virtude da existência do consenso científico de que as emissões de gases de efeito estufa contribuem para as mudanças climáticas. Outro ponto enfocado pela Corte foi de que todos os países comprometeram-se a reduzir drasticamente as suas emissões de gases de efeito estufa nos termos do Acordo de Paris de 2015. Assim, o STF possui à sua disposição no julgamento dessa pauta verde, além dos seus próprios precedentes, que por si só são progressistas e paradigmáticos em matéria de direito ambiental, leading cases, esses que são importantes, sim, provenientes de outros sistemas constitucionais que podem, juntamente com a qualificada doutrina brasileira e estrangeira, contribuir decisivamente para decisões históricas que talvez declarem, de modo revolucionário, a existência de um direito constitucional fundamental ao clima estável no nosso país. Realmente, esses precedentes aí de outros tribunais e outros países demonstram o papel do Poder Judiciário, né? O papel que o Poder Judiciário tem de assumir aí, sendo deferente aos outros poderes quando isso for possível, mas exatamente, também o Poder Judiciário... tomando decisões quando necessário, tanto decisões com caráter mandamental, quanto decisões mais estruturantes, exatamente, como essa aí que criaram comitês, né, para uma forma de cogestão aí desse governança, dessa crise ambiental que a gente está na iminência de passar. Exatamente, na falta de governança pública e privada, com a omissão dos poderes executivo e legislativo, o Poder Judiciário acaba exercendo seu papel. E no Brasil nós temos muitas leis que nos auxiliam a isso, né? O próprio ministro Herman Benjamin, um grande nome no Brasil, no cenário internacional, no meu sentido, tem um papel muito importante na história do direito ambiental brasileiro. Ele diz que o ativismo no Brasil, na esfera ambiental, não vem do juiz, o ativismo vem da lei. Nós temos uma Constituição que garante o meio ambiente, segundo a interpretação do Supremo, como direito ambiental fundamental. Temos a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional das Mudanças do Clima. Então, nós temos uma legislação adequada. Fazemos parte de várias convenções internacionais, né? Exatamente, que nós aderimos e já fazem parte, inclusive, da normativa infraconstitucional. Então, acaba os juízes exercendo esse papel político que muitas vezes não é exercido no âmbito do Congresso Nacional. Aliás, o Judiciário tem garantido, inclusive, a tutela do meio ambiente para que não seja desmantelado, ou melhor, que exijam retrocessos ambientais no âmbito constitucional em face de projetos de lei que violam o artigo 225 da Constituição.
Para finalizar, então, Pedi, acho que a gente não poderia deixar de falar de um importante caso climático, que é o caso Neubauer, que é importante até porque ele emana do sistema jurídico alemão, que a gente sabe que influencia por demais o nosso direito, principalmente pela teoria geral dos direitos fundamentais, né? Então, o que poderia ser dito sobre esse caso? Quais as repercussões para a nossa jurisdição constitucional e climática? E também qual a importância dos jovens nos litígios climáticos e na tutela do meio ambiente equilibrado e do sistema climático para as atuais e principalmente futuras gerações dentro dessa lógica ou dessa perspectiva intergeracional? Excelente pergunta, Karine. Eu até havia me esquecido desse caso. A discussão em torno da justiça entre gerações ou a justiça intergeracional, ela tem sido colocada no contexto político contemporâneo de forma emblemática, por meio de amplos e progressivos protestos promovidos em diversos lugares do mundo, mas em especial no contexto europeu, né, pelos jovens, no movimento estudantil Sextas-feiras pelo Futuro, né, Fridays for Future, sobre a questão da proteção climática. E isso aí simboliza bem a figura da sueca Greta Thunberg, com seus protestos toda sexta-feira na frente do parlamento do seu país, em Estocolmo. Começou lá no ano de 2018 isso. E na Alemanha, o movimento dos jovens por justiça climática, ele ganhou contornos políticos extremamente importantes nos últimos anos, né? Inclusive impactando o debate político, o resultado das recentes eleições para o Parlamento Federal Alemão no último ano, com resultados bastante favoráveis para os partidos políticos que enfatizam a proteção climática nos seus programas, como é o caso do próprio Partido Verde alemão. E entre as lideranças da vertente alemã desse movimento, destaca-se então uma jovem ativista, a climática, a Luisa Neubauer, que figura como uma das autoras das reclamações constitucionais ajuizadas contra a Lei Federal sobre a Proteção Climática, aprovada no final de 2019, julgada pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. As reclamações constitucionais foram ajuizadas por um grupo de 9 pessoas, na sua maioria jovens, né? A ativista, né, a Luisa Neubauer, elas foram apoiadas por diversas entidades ambientalistas alemãs. Entre os autores das reclamações, inclusive, tem residentes em outros países, como, por exemplo, alguns dos autores são do Nepal, outros autores são de Bangladesh. Aliás, e esse último, Bangladesh, é um dos países mais vulneráveis ao aumento do nível do mar derivado das mudanças climáticas, o que apenas reforça a natureza transfronteiriça da crise climática. Entre os diversos argumentos articulados pelos autores das reclamações, destacam-se, então, as violações ao direito fundamental a um futuro em conformidade com a dignidade humana e também ao direito fundamental ao mínimo existencial ecológico. Na ocasião, o tribunal reconheceu a violação aos deveres estatais de proteção ambiental e climática no âmbito da Lei Federal sobre Proteção Climática de 2019. Aqui, segundo a Corte, teria distribuído de modo desproporcional entre as gerações presentes, as gerações mais jovens e futuras, o ônus derivado das restrições a direitos fundamentais, em especial o direito à liberdade, decorrentes da regulamentação das emissões de gases de efeito estufa, ao prever metas de redução até o ano de 2030 apenas, para uma visão de curto prazo. Ao fazer isso, o legislador alemão ele se omitiu em relação ao período subsequente, ou seja, relativamente às metas de redução até 2050, que esses jovens provavelmente, certamente, vão estar lá, vão estar vivos acompanhando isso, né? E nesse período, até o ano de 2050, a legislação climática ela objetiva atingir a denominada neutralidade climática. E na fundamentação da decisão, o tribunal reconheceu que o direito fundamental à liberdade possui uma dimensão inter ou até transgeracional e que deve ser protegida pelo Estado, se expressa por meio de garantias intertemporais de liberdade. E ao reconhecer a inconstitucionalidade dos dispositivos da legislação climática alemã, o tribunal consignou que o legislador violou o seu dever decorrente do princípio da proporcionalidade de assegurar
que é a redução das emissões de CO2 ao ponto da neutralidade climática. E isso é constitucionalmente necessário nos termos do artigo 20A da Lei Fundamental Alemã, né? Ou seja, o que diz a lei? O que diz a Lei Fundamental Alemã? Que seja distribuída ao longo do tempo de uma forma prospectiva que respeite os direitos fundamentais. E ainda de acordo com o tribunal, respeitar a liberdade futura exige que a transição para a neutralidade climática seja iniciada num tempo hábil, em todas as áreas da vida, como de produção, serviços, infraestrutura, administração, cultura, consumo, basicamente todas as atividades que atualmente ainda são relevantes para a emissão de CO2. E os desenvolvimentos precisam ser iniciados para garantir que no futuro ainda se possa fazer um uso significativo da liberdade protegida pelos direitos fundamentais. E ao fazer um paralelo entre as realidades constitucionais alemã e brasileira, cabe ressaltar que tanto o artigo 20A da Lei Fundamental de Bonn, quanto o artigo 225 da nossa Constituição, consagraram a proteção e a salvaguarda dos interesses, dos direitos das futuras gerações e reforçam o regime jurídico de proteção ecológica e a caracterização de deveres estatais climáticos. Igualmente, de acordo com a Constituição de 88, deve ser ressaltada a proteção com a absoluta prioridade que deve ser assegurada a vida, a dignidade e os direitos fundamentais. Entre eles, o direito fundamental a viver em um clima limpo, estável e seguro, e também que garanta a integridade do sistema climático, e que são titularizados por crianças, por adolescentes, como expressamente consignado no nosso dispositivo constitucional aqui no Brasil, no artigo 227 da Constituição. Então, o direito ao desfrute de uma vida digna e do exercício pleno dos direitos fundamentais, do direito à liberdade em particular, no futuro, ele está em jogo quando se trata da questão climática, como restou definido pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão. A decisão deu uma visibilidade, isso é a grande importância dessa decisão, ela deu visibilidade jurídica para a dimensão intergeracional dos direitos fundamentais. É possível, nesse sentido, então, constatar uma certa subrepresentação política e democrática dos interesses das gerações mais jovens no Estado constitucional contemporâneo, assim como das futuras gerações que estão por nascer, protegidas pelo caput do artigo 225. E essa subrepresentação política está no fato de as crianças, de os adolescentes e as futuras gerações não votarem, ou seja, elas não elegem os líderes políticos que irão tomar ou não as decisões necessárias para assegurar o desfrute dos seus direitos fundamentais no futuro. Tal constatação reforça a importância do papel de guardião da vida, da dignidade, dos direitos fundamentais de tais indivíduos e dos grupos sociais vulneráveis, como você referiu, Karine, muito bem, né, esse papel atribuído ao Poder Judiciário, mas também aquelas instituições que integram o sistema da justiça em geral, como é o caso do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia, assim resguardando, né, um direito ao futuro. Então, essa decisão da Corte Alemã inovou significativamente na abordagem constitucional da proteção das gerações jovens, das gerações futuras, dando visibilidade a essa deficiência, né, e também a essa omissão na proteção dos seus direitos fundamentais. Esse é, sem dúvida, um dos casos de litigância climática, Karine, mais importantes julgados até hoje por tribunais constitucionais. Ele reforça a relevância da denominada governança judicial em matéria ambiental e climática, notadamente quando diante de um contexto fático, né, como foi o caso de omissão ou de deficiência nas medidas legislativas ou executivas adotadas para o enfrentamento ao aquecimento global. Tem um artigo publicado com o professor Ingo Wolfgang-Sallet, me parece que também foi teu orientador no tempo do doutorado, e o professor Thiago Fenstenseifer, sobre esse tema, né? E foi nosso colega também. Foi nosso coordenador no doutorado. Não, o Thiago foi nosso colega, né? O Thiago foi nosso colega e o Ingo não. E o foi Ingo, nosso sim, professor. coordenador e professor e orientador.
foi ter orientador, exatamente. E temos um artigo sobre isso, temos uma série de artigos, aliás, nós já temos uma certa parceria nessa área do direito climático, né? E o expertise de ambos, tanto no direito constitucional como no direito ambiental e direito climático, é extremamente enriquecedor para mim, para que se busque essas alternativas. Quanto mais gente buscar subsídios na pesquisa sobre esse ramo, que é um ramo extremamente dinâmico, né? Melhor, e soluções mais importantes e mais sustentáveis pode advir daí do Estado nas suas 3 funções. Podíamos ficar horas conversando aqui sobre esse assunto, que é interessantíssimo, mas, mais uma vez, queria te agradecer. Muito obrigada, Vedi, pela colaboração com a Imagens, pela excelente exposição. Muito honrado, Karine, obrigado pelas importantes perguntas, pelo convite. Foi uma honra, uma alegria muito grande estar contigo, em especial, minha querida colega, e com todos aqui, ouvintes aqui do podcast. Eu lembro a todos também que na coluna Saiba Mais, o Gabriel deixou um material complementar para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o tema sobre o qual a gente conversou hoje. Obrigado também a todos os ouvintes e até o próximo episódio. Imagens Podcast.